Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Me Conta. E hoje a gente está recebendo a Amanda Medeiros. Seja muito bem-vinda, Amandinha. Obrigada pelo convite, Rafa, uma honra estar aqui. Imagina. Hoje eu tô um pouquinho gripada, então vocês vão notar alguns efeitos sonoros aí no meio, mas tá tudo certo, só pra avisar, tá? E aí, Amanda, conta um pouquinho pra gente, de onde você veio, você morou sempre aqui em Piraju? Eu morei aqui em Piraju, Rafa, nasci aqui, minha família é daqui. Eu fui morar em Bauru, fui fazer faculdade lá, faculdade de Direito. E isso em 2013. Me formei em 2017, fiquei mais 2018 lá. Finalzinho de 2018 para 2019 voltei. Embora abri meu escritório de advocacia aqui. E aí foi desenvolvendo, né? Mas, resumindo, eu só morei em Bauru, né? Fora de Piraju, foi só lá. E você nem passou pela sua cabeça ficar em Bauru? Eu também não planejava voltar para Piraju. Eu tinha outros planos. Na época que eu cursei o Direito, eu estudava para delegado de polícia. Então, eu já tinha a expectativa, né, de prestar outros estados, inclusive. Prestei outros estados. Fui para o Nordeste, Norte do país, Sul, né, o mais próximo aqui seria Minas Gerais, São Paulo. Então, eu não esperava ficar em Bauru. Embora eu, né, morei lá por 6 anos, eu não gostava muito, assim, da cidade. Mas eu esperava voltar para Piraju. E eu falo que eu voltei com esse propósito de estudo e a forma como as coisas foram, como Deus foi conduzindo tudo, assim, surpreendeu. E hoje também, né, mudou completamente. O que eu vivo hoje não é nada do que um dia eu esperei e planejei viver, assim. E quando que você desistiu? Falou, não, realmente, acho que não é pra mim. Não quero ser mais delegada. Foi assim, quando eu comecei a advogar, eu advoguei na área criminal. O foco principal era porque eu não fugiria dos meus estudos. Dentro da área criminal, eu estudava, ao mesmo tempo já atuava ali. E eu gostava da advocacia. Gostava da advocacia voltada, assim, para essa área. Foi desafiante, porque as pessoas, quando eu comento, estudava com foco policial, e é uma outra mentalidade, um outro preparo. Então, a advocacia criminal colocou à prova muitos estigmas, paradigmas que eu tinha, visão sobre as pessoas, sabe, preconceitos. Então, eu falo que a advocacia nessa área, e também de família, que eu peguei vários processos na área de família, eu falo que me humanizou, sabe? Foi ali onde eu vi todo tipo de história, todo tipo de pessoas. Então, eu atuei, né, em penitenciárias, fiz desde de flagrante, que é ali na delegacia, durante todo um processo criminal, tribunal do júri. Então, eu passei por todos os tipos de processos criminais. Considero aqui que eu consegui atuar na grande maioria dos crimes ali. Então, e como que eu decidi parar, né? Na verdade, o ano passado eu tive uma crise de propósito, eu digo assim. Né? Tem pessoal que vai falar, quase 30 anos, eu fiz 30 agora em janeiro. E aí eu comecei a refletir muito sobre propósito de vida, o quanto eu atingia, ajudava as pessoas. Embora eu gostasse ali, a advocacia eu me consolidei em visão. Eu não tinha muita ideia, assim. Foi mais por um objetivo de estudo. Depois eu fui me vendo nisso. E no ano passado eu queria adiante. Eu sentia muita falta da comunicação. Eu sentia muita falta de... O processo, ele devasta, assim, as pessoas. Os processos, eu falo que causam um abalo psicológico. E em si, o problema não é resolvido em processo. Então, eu me sentia muito limitada ali nesse propósito maior com as pessoas. Então, a advocacia criminal, ela também balançava o meu coração nesse sentido. Eu via que as pessoas voltavam, né? Eram realidades completamente desestruturadas. Você não conseguia ajudar mais a fundo aquela pessoa. Principalmente mulheres, assim. Né? As que eu atuava, eu via que era uma questão psicológica. Enfim, problemas muito mais profundos. Eu falo que o processo é quando estoura. Quando o problema ali estoura, mas ele continua, os rastros, os pedaços ficam ali. Então eu comecei a ter isso, eu senti essa necessidade de comunicação, E eu falei, será? Porque eu nunca me vi como advogada, e agora? Até quando eu vou ser? Será que é isso? E começou esse monte de perguntas. E foi onde, assim, uma conversa até com meu marido, e ele, eu falo que ele foi um instrumento de Deus naquele dia, porque eu estudo psicanálise desde o começo, a minha formação veio desde o começo de 2021.
E eu comecei, porque eu sempre gostei muito, sempre li livros a respeito, até já durante a faculdade eu já gostava. E aí, quando eu terminei, eu lembro que eu queria começar a graduação, esperei um pouco. Em 2021 comecei ali os estudos, mas não me via, porque eu fiz cursinhos para a parte, né, de delegado, fiz pós-graduação, fiz 2 pós. Você estava com aquilo concreto na sua cabeça, vou ser delegada. Você fez o direito para ser delegada. Eu fui para a faculdade de direito pensando. Então, os 5 anos de faculdade ali foram direcionados. No último ano já comecei ali a estudar, então era todo um investimento focado nisso, pós-graduação em segurança pública, em atividade policial, TCC, iniciações científicas. Foi difícil desconstruir isso. Eu falo que a advocacia sempre foi, né? Fui trabalhando ali cada vez mais de uma forma intensiva, me preocupava porque eu fui deixando os estudos. Eu falo que aos poucos Deus foi direcionando assim o meu coração. Porque eu estava muito focada em algo, não tinha um plano B. Mas não precisava ter um plano B, porque aquele, né, que governa a minha vida, ele já tinha o plano principal, que não é nem ele tinha ali. E eu acho que foi muito esse foco que me consolidou, que me fez chegar até aqui. Não me arrependo, mas que realmente eu vejo quanto o direcionamento do meu coração foi tomando para que hoje eu sou assim, plenamente satisfeita no que eu faço. Eu amo a minha rotina. Mas não me arrependo de nenhuma formação, de nenhum investimento nisso. E eu decidi parar depois dessa conversa com o Hernani. Ele falou, olha, e você gosta disso? Eu fiz direcionada a psicanálise clínica. Hoje eu continuo estudando, é contínuo, né, pós nisso, mas foi aí com uma conversa que ele disse, eu acho que é sobre isso, você sempre fala isso, eu vejo que é isso que brilha os seus olhos, falta um posicionamento, falta uma coragem sua. E aí ele começou ali a trabalhar com uma forma como ele nunca falou antes, e eu consegui identificar que era algo maior que estava me dizendo ali. Ele que quebrou seus muros de... ele na verdade trouxe uma voz assim de Deus de que há um tempo determinado para tudo. E que eu deveria dar esse passo para viver um outro tempo. Então eu não larguei a advocacia, porque eu falo, o propósito não é o que a gente faz. Eu estava advogada, hoje eu estou... Continuo, né, como advogada, tenho sim alguns processos mais sérios criminais assim, mas o meu foco sim, a maior parte do meu dia é como psicanalista e realmente hoje eu estou psicanalista, né? Eu tenho o meu propósito, a minha identidade não está firmada no que eu faço, mas eu sei que a condução dele, e foi o primeiro ano de casado, eu vi que Deus teve um cuidado ali nas estações, como tudo aconteceu, e assim, fazer um resumo agora em poucos minutos. Mas é que realmente aconteceram muitas coisas. Não precisa fazer em poucos minutos, não. Pode ir. Não, resumindo, essa é a formação, né? Que a transição de carreira eu vejo que é uma dificuldade para muitas pessoas. Tem muitas pessoas que estão num trabalho, eu entendo a questão da necessidade, estão fazendo coisas que muitas das vezes não faz sentido para elas, mas que elas não conseguem ali mudar. Existem várias travas nas nossas vidas, principalmente as mentais, que fazem a gente permanecer em lugares que a gente insiste, mesmo não fazendo mais sentido, mesmo não tendo mais propósito, mesmo a gente não desenvolvendo as nossas habilidades, não sendo nós. E a gente fica ali, né, por uma certa... Então, eu fiquei muito presa a uma verdade que eu criei sobre mim. Como se, fazia planos materiais também, ali de quando eu fosse, quando eu conquistasse. E isso foi um trabalho que com os estudos também, ali com uma análise pessoal, estudos teóricos, supervisão da psicanálise, eu consegui também até me entender melhor. Eu falo que eu sou a primeira paciente. Eu fui a primeira, assim, a entrar nesse processo que eu considero ser um processo de cura. E eu levo isso também para um lado, ambos, né? Tanto emocional quanto espiritual. E aí que realmente eu fui me consolidando nisso. Mas hoje eu vejo que a minha identidade não está firmada no que eu faço, mas eu vejo um porquê eu faço o que eu faço. E é sobre isso. Então, são 2 profissões que eu sei que são diferentes, formações ali, mas eu vejo o quanto sempre foi sobre pessoas. Eu vejo que o meu propósito nunca mudou. Por mais que sejam profissões diferentes, são pessoas, né? Que você, na verdade, não são pessoas, são emoções das pessoas, é a vida pessoal da pessoa. Então, o que você acha que... Você acha que foi uma preparação?
Eu acho que tudo que a gente passa é uma preparação, a gente está amadurecendo, sempre para melhor, né? Para viver ali, num sentido pessoal, né? Eu vejo que Deus foi me amadurecendo para que hoje eu pudesse estar onde eu estou. Então, tudo sobre pessoas. O meu propósito, eu sempre lidei com a intimidade muito grande. Então, como advogada, na parte de família, eu sabia de tudo. Né? Ali trata de divórcios, partilhas de bens, então assim, entra numa questão muito pessoal e a parte criminal também. Então, são visões de vida, realidades que eu nunca ouvi, né? Eu estudava para algo e até quando eu pensava, olha, ainda bem que eu pensava dessa forma, ainda bem que quando eu for delegado, eu passei por essa transição como advogada. Então, enquanto você estava advogando, você ainda estava com essa mentalidade de voo. Até isso foi até 2022. No finalzinho de 2022 para 2023, eu já comecei a pensar sobre a advocacia. Eu falei assim, eu já comecei a deixar, já não fazia sentido. Eu viajei para outros lugares, assim, né? Eu fui Você teve uma certa resistência para começar a advogar? Para começar a advogar, sim. Porque eu fiquei quase 2 anos só estudando. E você sentiu que quando você começou a advogar, você tava, tipo, andando pra trás ou algo do tipo? Não, isso não senti. A advocacia me desafiou. Isso eu sempre gostei. Então, eu comecei ali a estudar, eu fazia pela defensoria, pegava, assim, processo, sempre na área criminal. E aí começava a pegar um caso ou outro, não tinha um escritório físico, até que daí surgiu a oportunidade, começou a entrar, falei, olha, vou ter um lugar físico, mas a advocacia sempre desafiou porque eu nunca fiz estágio nessa área. Enquanto eu estava em Bauru, eu sempre trabalhei em escritório na área tributária e civil. Então, assim, não tive nenhum preparo. Aí eu fiz a OAB segunda fase já em penal, tudo focado. Mas a advocacia é muito diferente de OAB, de faculdade, a prática é muito diferente. A gente pode estudar o que for, eu vejo muito isso na clínica também, da psicanálise, assim, a gente pode fazer estágios, pode se aperfeiçoar, mas é na prática que a gente vê ali como que a coisa funciona de verdade. Então, ali na advocacia eu tive várias questões. Como que eu faço isso? Não tinha quem eu perguntar. Eu não tinha contato com advogado, ninguém aqui de Piraju, o pessoal que trabalhava comigo não sabia da área. E aí, realmente, foi muita pesquisa, assim. Teve uma advogada de... Teve uma advogada de Itaparituba que eu lembro que o marido dela trabalhou com meu pai, foi quem mais ajudei ali. Então me desafiou. O júri também, foi o que eu mais gostei na área criminal, foi a atuação no plenário do júri. E ali eu lembro até a primeira vez que eu fui falar, que era um colega meu que estava falando, ele disse, Amanda, você estudou processo nos intervalos, vai lá e faz as alegações finais. Daí eu falei assim, verdade? Ele, você não está preparado? Eu falei, vou aproveitar a oportunidade. Então eu gostava que a advocacia me desafiasse nisso e, sabe? E a psicanálise também me desafiou muito nesse desenvolvimento, também não tinha com quem conversar, né? Fora ali da questão de estudo, de contatos, né? Com professores, porque você faz a supervisão, mas ainda é diferente. Então, eram esses desafios que eu vejo que era uma coragem, assim, além de mim, de que já me preparava para viver o novo. Sabe? Um dia. E aí, com a conversa com seu marido, foi da onde surgiu a ideia de, não, pera lá, acho que eu preciso ver melhor essa situação. E assim, abrindo, né? Foi uma conversa? Assim, não, foram dias, né, gente? Porque parece, quando fala de transição de carreira, as pessoas acham que é uma decisão. Não, é muito complexo, isso leva muito tempo, isso leva dias. Para ser bem sincero, levou quase 1 ano. Porque em agosto de 2023 que eu comecei a pensar sobre. Uhum. E aí foi indo. E essa conversa com ele foi em julho de 2024. Nossa, é bom com data. Então, de insistência. Essa conversa com ele, quando o Hernando chegou em casa, eu lembro que eu estava com uma taça de vinho sentada na mesa, assim, da sala. Cena de filme. E assim, e tava assim, chorando, tal, e ele chegou assustado e falou, nossa, o que tá acontecendo? E aí... Vai me matar essa doida aí. Falou, nossa, o que aconteceu? E aí, foi um dia, assim, eu tinha acabado de ter um momento ali com Deus, assim, sabe?
a nossa conversa e eu falei pra ele, olha, eu não sei se eu tô vivendo no maior potencial de propósito de vida. Eu acho que eu estou estagnada. E eu gosto desse desafio, sabe, ver esse crescimento, tá? E eu sentia, e eu falava, parece que eu não me encaixo mais aqui. E eu não sei o que fazer. Porque até para quem, né, também estuda, cursou direito, sabe que é ou advocacia ou concurso público, não tem muito outro caminho. Só que eu também não me via mais como delegada. Como eu falei, essa ideia parou. Ah, Amanda, quando que parou? É difícil eu falar para vocês em um dia como que parou, mas a ideia, o sistema, a forma como eu comecei a enxergar a profissão, eu já não me via mais nela também. E aí é isso. Aí eu falo, poxa, como que eu fiquei... Tem a faculdade praticamente 12 anos, porque são 7 anos de atuação como advogada, mais 5 de faculdade. Então, são 12 anos de experiência na área do direito, sempre voltado para algo. E eu precisava desconstruir isso no coração. Então, e agora? Por que que eu fiz tudo isso? E aí entra, assim, numa crise existencial, entra nessa questão de identidade e propósito. Por isso que eu falo que não foi de amanhã eu vou fazer... Não, tanto que eu nem posicionava que eu estudava. Minha família sabia que eu fazia cursos, assim, psicanálise, comentava mais com a minha irmã, mas ninguém sabia, até para amigos mais próximos. Quando eu me posicionei, eu não contei para ninguém. Não contei para meus pais, eles vão ouvir, eles sabem disso. Porque eu sabia que, às vezes, qualquer comentário, qualquer opinião poderia interferir na minha decisão. Porque os nossos pais têm influência muito grande emocionalmente. Sejam eles de muita importância ou que você não os considere, de qualquer forma. O que eles falam atinge muito o nosso coração. Eles têm autoridade, né? Ali tem influência. Então, eu também não compartilhei com amigos. Isso foi uma questão entre meu marido, assim, e Deus comigo. E aí, quando eu posicionei isso para o Hernani, ele falou, olha, eu acho, e trouxe várias questões. Ali eu não falei nada, só chorava. Concordava com ele, depois, assim, no momento meu com Deus, de novo, eu pedi uma confirmação. E quando Deus deu essa confirmação, foi numa quinta-feira. De quinta a domingo, eu criei o meu logo, excluí tudo da minha rede social. Ah, você pode contar um pouquinho? Comecei do zero. Do quê? O que foi a confirmação? Do que foi a confirmação? É que as pessoas falam, ai, Deus fala, né? Só fala assim, ó. Porque, fala, porque realmente é maluquice, né? Só crente pra entender. Porque as pessoas olham, né, gente? Isso não é uma coisa espiritual. Quando eu falo assim de Deus, é porque é um relacionamento muito natural, assim. As pessoas colocam ele dentro de religiões, de igreja, não é uma energia, de denominações. É uma pessoa, né? Não tem. Então, assim, sem mencionar nenhuma religiosidade, até porque eu detesto tudo ligado à religiosidade. Eu acho que Deus está totalmente fora disso. Mas é uma conversa. Então, assim, ele é conselheiro. E aí eu pedi esse conselho. E como que Deus confirma, né? A gente sabe simplesmente que é ele. Não existe assim, alguém vai vir falar, eu vou ver um sinal, será que isso é sinal? E a gente fica procurando e torna muito complexo. E é simples, é puro e simples a forma. A gente sente uma paz, a gente sente realmente que há um tempo determinado para todas as coisas. E ali eu tive uma percepção. E aí, lógico, tem uma entrega. A gente nunca tem certeza absoluta de nada. As decisões mais importantes da vida, com quem a gente vai se relacionar, um casamento, se a gente quer ou não, se vai ser ou não bons pais, boas mães, a gente nunca vai ter a confirmação das decisões mais importantes. Mas ali eu fiz uma entrega. Estava em paz e eu falei, o Senhor conhece o propósito do meu coração. É tudo sobre pessoas. E havia essa vontade, né, por mudança. Ali eu entreguei, confiei e Deus realmente não veio e falou, vai, sabe? Mas ali ele falou, não, há um propósito nisso. Eu senti essa paz. E ali na intimidade, Amanda, ele falou explicitamente, eu senti. Não foi exatamente a voz. Ele respondeu no seu coração. Eu senti que ele estava comigo. Eu senti que ele estava ali, que o meu coração estava tendo um direcionamento certo. E eu falei, eu preciso ir, então, com muito temor, né, com muito amor e temor, e ali até domingo, no domingo à noite, eu lembro que eu fiz a postagem do meu logo. E aí muita gente não entendeu nada. Isso aconteceu quinta, eu lembro que eu conversei com meus pais sexta. E aí já excluí tudo, eles não entenderam muito bem. Eu lembro que eu fiz a postagem, minha mãe falou assim, Amanda, mas como assim? Os seus processos? E a sua advocacia?
E foi um processo para eles entenderem também. Mas foi um processo tão grande para mim também, conseguir entender que... E como foi, assim, a sensação de quando você teve certeza absoluta? Falou, nossa, eu vou realmente partir para esse lado. Certeza... Não, eu tive a certeza absoluta. É que a certeza absoluta é algo mais... Quando eu tive essa certeza absoluta que eu digo assim, da atitude que você ia tomar. Ah, tá. Depois desse momento que eu tive assim com Deus. Em casa, assim, tava no sofá. E qual que foi o sentimento? Gelo na barriga. Ai, agora? Porque o Hernani veio e deu... E eu vejo que ele foi usado nesse sentido. Ele veio, conversou isso comigo. Eu falei, viu, sou totalmente responsável. Sou totalmente responsável por tomar essa atitude sobre esse propósito. Então, a gente pode sentir, pode não estar insatisfeito, mas ali havia 1 ano de preparação com relação a isso. E eu falei, será? Eu falei, vou começar, vou continuar no off, o que eu já faço, e preciso criar essa identidade e começar a me posicionar de forma diferente. Então, foi muito rápido. Eu considero, assim, que a decisão foi rápida, o processo é demorado. O de repente de Deus leva muito tempo. Então, levou muito tempo para ele ir tirando tudo que ele precisava do meu coração. E eu sabia que eu estava numa transição que ele ia precisar tirar muitas coisas. Então, eu lidei ali com uma estratégia emocional, eu falo. De, às vezes, não comentar com ninguém, de ter ali uma fase, um processo ali, né, de oração, de pensamentos, de reflexão, de realmente para poder tomar uma decisão e falar para as pessoas, me posicionei e vou viver isso. Porque muitas pessoas ficam pedindo conselhos, né? Ficam ali e pessoas de conselhos, e todas as pessoas que vão dar um conselho para nós, elas são cheias de experiências, de emoções, de vivências, de crenças. Então, não vai vir contaminado isso, vamos dizer assim. E até dos nossos pais, com todo o amor que eles possam nos instruir, né? Ainda viria. Então, até pelo amor mesmo, às vezes vem com medo e acaba tirando você do que você quer. Então, eu sei que isso eu lidei muito. Havia, assim, uma expectativa muito grande dos meus pais. Durante esse tempo de estudos, principalmente, assim, eu vejo meu pai sonhou muito comigo. Meu pai é policial civil, é da polícia científica, né? Mas está dentro da civil, como fotógrafo, trabalhou a vida inteira ali, né? Então, meus tios também são da civil, meu sogro. E aí eu vi essa expectativa. Meu pai, em vários momentos, sonhou, olha, filha, um dia você é isso, continua mesmo. Teve todo um incentivo. Você acha que isso te influenciou também de alguma forma? Do tipo, aquela criança interior, vou impressionar meu pai. Não, porque assim, quando eu entrei para a faculdade para isso, é bem no começo, né? Eu queria o Barro Branco, fui para um lado militar, depois mudei, falei, não é isso. E decidi. Meus pais nunca interferiram nessa decisão, nem minha da minha irmã, assim eu vejo. E aí eu vi que o meu pai passou a sonhar mais depois da faculdade. Eu acho que ainda eles pensavam, porque eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia, que eu estagiei 5 anos, fiquei 6 anos no mesmo escritório. Então, eu acho que eles tinham a visão que eu fosse continuar lá. Uhum. E aí, quando eu decidi vir embora, aí ele acompanhou a rotina de estudo. Aí, meus pais viam. Porque daí era 8 horas ali, sentada. Eu saía, assim, para ir na academia. Né? E aí, ficava. Então, eu acho que ele começou a incentivar. Eles começaram a viver aquela rotina comigo. A vivenciar. Eu morava com eles. A vivenciar aquilo. Aí, eu vejo que meu pai ia como uma motivação de estudo. Às vezes, ele chegava lá, isso, filha. Aí eu deixei um sofazinho assim atrás, e ali tava na minha mesa, eu ficava de costas e estudando. E às vezes ele deitava ali e ficava. Ele tava aposentado, né? E aí ficava ali de companhia, vamos dizer assim. Não falava nada, mas ficava ali. Então eu vejo que era esse estímulo, esse apoio. Minha mãe também sempre, sabe, apoiando, falando, incentivando, trazendo essa visão de futuro. Então não foi só quebra de paradigmas, receios que eu tinha com relação ao que eu criei sobre mim. Foi também o que tinha também essa visão por trás. E é difícil a gente quebrar isso. Não é só uma decisão de transição de carreira, né? Tem toda uma questão, eu falo que eu me consolidei muito firme em algo. Foi difícil, eu sempre era muito radical, assim, nas decisões. Até nos estudos, na disciplina ali e tudo. Então, aí eu falo que a psicanálise foi tratando tudo isso comigo. E aí, eu falo que se eu não tivesse estudado, eu não faria outro curso, né? Mas se eu não tivesse na psicanálise, eu acho que eu continuaria na advocacia. Porque eu vejo total relação de como eu comecei a enxergar tudo que eu vivi. Mexeu totalmente aqui dentro, sabe?
Por isso que eu acredito tanto. Porque eu sou a prova viva disso. Eu vivi, eu senti, né, tive a vida ali transformada. Não através da psicanálise, não resumo jamais isso. Né? Eu gosto de uma frase, aliás, que eu acabei de lembrar. Direito, tinha a frase que eu mais gostava do curso, era assim, até tinha ela num dos quadros da faculdade. Lute pelo direito, mas o dia que o direito se deparar com a justiça, lute pela justiça. Eu gostava dessa frase. E aí, quando eu comecei a estudar psicanálise, eu sou uma pessoa de muita fé, pra ver, falo vários momentos. E aí, eu acredito muito na psicanálise, estudo, gosto, mas o dia também que ela se depara com a grandiosidade do que Deus é, então eu defendo a Deus, sabe? Lógico, não dentro de um consultório, jamais. Isso é uma filosofia de vida. Dentro do consultório, né, num tratamento ali, nas análises, eu não falo de religiosidade nenhuma, meus pacientes sabem disso, mas tem isso pessoal comigo. Então eu trabalho com isso, mas eu sei que para minha vida não foi só isso que me fez, né? Aliás, isso foi talvez um despertar. Foi uma forma como Deus usou para chegar aonde Ele precisava que eu estivesse. Hoje em dia, você não faz mais nada como advogada? Ou você tá terminando algumas coisas? Porque não tem como, né? Como essa transição foi em julho, agosto do ano passado, os processos se perduram, assim, né? Então... Mas você não pega mais nada? Não pego. E aí, porque eu já tinha, né? Tem vários processos que vão... não tem como a gente dar essa estimativa. Nesse cliente, se eu estiver assistindo, lá. Mas... E abandonou já. Porque espera aí decisões, né? Sentenças, tem... E isso, acredito que vai entre esse ano que vem. Vai uns 2 anos para que se acabem todos... Não pegando nada agora, né? Mas não dou conta, porque isso é o foco. E eu comecei o ano passado a celebrar casamentos também, que eu me descobri muito nisso. Me descobri nisso, dentro dessas possibilidades, o Hernani ama música. Ele tem uma história com a música, quem conhece sabe. E aí o ano passado, no começo do ano, eu falei pra ele. Eu falei, antes de eu me posicionar, foi em janeiro. Não, foi... Hernani é o marido. A gente casou, gente. Foi em 2023, a gente ia se casar. Falei assim, viu? Eu tenho que arrumar alguma forma de eu me comunicar, de eu me expressar. E aí eu comecei, e comecei a ver sobre celebração de casamentos, como celebrante. Aí conversei com ele, tivemos uma conversa. E aí eu falei, vamos abrir uma empresa em que você faça a parte musical só dentro da celebração. E eu, a celebração, como celebrante. Levar ali uma palavra, independente se as pessoas acreditam ou não é para levar uma palavra religiosa, nada disso. Levar uma palavra sobre contar a história de amor, sobre casais. Eu senti essa necessidade de comunicação. E aí ele falou, vamos, e começamos, e vamos pensar no nome. E aí eu sou isso, quando eu tenho esse direcionamento, quando tenho essa vontade, vou para esse desafio. Falei, então a gente precisa definir um nome essa semana. Conseguimos definir. Isso começou em 2024, janeiro. Tanto que o primeiro vídeo a gente lançou em dezembro, a gente casou de 2023, a gente já colocou o vídeo, começou as contratações em janeiro de 2024. E aí eu falo que isso veio antes, eu achei que pronto, agora também já... E aí, como vocês divulgaram? Quem casar? A gente criou um perfil, chama Vozes em Casal, a empresa. E aí no Instagram, e aí vai, né? No Instagram patrocinado, divulgamos quem a gente era, o que a gente fazia. E essa é a nossa paixão, vamos dizer assim. Porque eu falei, eu amo falar em público, ele ama tocar, né? A parte musical, e a gente juntou. Eu falei, essa empresa vai ser o nosso amor. E a gente colocou Vozes, porque é um trabalho através da voz, em casal. E aí foi aí que a gente definiu o nome da empresa. E foi dessa forma que tem caminhado. Então, como eu comecei falando, não esperava viver nada do que eu vivo hoje. Quando eu estivesse ali indo para a faculdade, alguém me dissesse, né? Nossa, você vai seguir de tal forma, celebrar casamentos. Uma mentira. Aí eu não ia acreditar. Né? Mas eu vejo que hoje o que eu faço, eu me encontrei plenamente nessas funções. Hoje o meu maior propósito de vida é fazer com que as pessoas vivam a sua real identidade. Se fosse, Amanda, qual é o seu propósito de vida?
ajudar para que as pessoas vivam a sua real identidade. E aí dentro disso cabe muita coisa. Mas e qual que é o começo, tipo, para as pessoas que estão vendo? Qual que é o que a pessoa deve, por onde ela começa para descobrir a verdadeira identidade dela? Se conhecendo. Se conhecendo. Parece uma resposta simples, mas não é. Então, através, por exemplo, de um processo terapêutico, as pessoas conseguem trazer à consciência muitas das coisas que elas vivem inconscientemente, que elas não pensam, que elas não refletem sobre. Padrões mentais, ciclos familiares, padrões comportamentais que a gente vai vivendo e a gente não nota. A gente acha que, eu sou assim, nasci assim. Síndrome da Gabriela. Exatamente. E aí, essa verdadeira identidade é uma identidade livre. A gente não nasce com esses sabotadores que nós temos, sabe? Com esses comportamentos que nos aflige, que nos incomoda. Nós não nascemos assim. Nosso plano original não é isso. Nosso plano original é que a gente é livre, né? Que nós somos ali pessoas com propósito, pessoas saradas, pessoas ali com... Então, durante a vida, a gente vai tendo essas influências. E a nossa identidade vai cada vez mais se camuflando. Então, hoje o meu trabalho é esse. E eu falo, é o principal. Porque quando a gente... Parece, quando você sabe o que você é. Por isso que eu falo que cabe muita coisa aí dentro. Porque não é um papo motivacional. É de realmente entender tudo que te formou. Para que você tenha consciência e autorresponsabilidade de escolher se você vai prosseguir dessa forma. De entender que você pode ir além. Das suas crenças limitantes. Porque te limita e você não sabe que limita. Você acha que é natural. Porque você nem pensa no além, fora dessa casinha. Né? Fora disso. Então, o primeiro passo é se conhecer. E fazendo essa autoanálise, né? E procurando ajuda muitas das vezes, enfim, não é todo mundo que vai fazer uma terapia, então com livros, ambientes, tudo. E tem gente que realmente não vai ter condições de fazer uma terapia. Então tem algumas perguntinhas que dá pra pessoa fazer pra ela mesma, pra ela ir se encontrando? Não, eu diria que assim, existe algumas reflexões que a gente pode fazer, mas sozinhos a gente não consegue, até porque a nossa mente já está travada e limitada a pensar até aquele ponto. Então é por isso, o processo terapêutico não é uma conversa. Por isso que a maioria, eu vou falar dentro da psicanálise, tá? Porque ela é um ramo clínico ali dentro da psicologia, eu só posso atuar dentro dessa abordagem, então dentro dela. É um processo desconfortável, não é fácil assim. Então a gente reflete, é dolorido em muitos aspectos, que são coisas que a gente não acessa, é uma defesa até do nosso cérebro, né? Não acessar algumas memórias, não ter algumas percepções. Então nós sozinhos não conseguimos, sabe? E aí realmente até tem um versículo que fala, né? Exortai-vos uns aos outros, e que realmente... Porque já mostra bem antes, e a psicologia vem e confirma, testifica isso, que há essa necessidade de troca. Nós somos... o ser humano, ele precisa dessa convivência com o outro, nós precisamos de pessoa. Então, pessoas nos ferem, mas são pessoas que nos curam. Então, são através de pessoas, processos. E o processo de autoconhecimento também. Então, as pessoas vão encontrar diversas formas. Né? Tem gente que vai se apegar muito a essa questão espiritual também, a gente sabe, né? Se ver livre disso, vão participar de congressos, de conferências, né? Mas há essa necessidade de você, sim, ter uma percepção dos seus comportamentos, ter análise dentro do que você conseguir. Mas, lógico, né? Não tem como falar que substitui um processo, que é um processo terapêutico. Não tem como. Mas só da pessoa ter essa percepção, poxa, eu vivo dentro do que me cabe, do que me foi dado, será que eu posso ir adiante? Até onde a minha mente está me limitando? Quantas coisas eu reflito, as minhas feridas, as minhas faltas, as minhas necessidades? Até onde? Então essas perguntas, é difícil a pessoa conseguir chegar numa resposta sozinha. Mas só o fato da pessoa pensar nisso, já é um processo, já é um começo. E a terapia não são para as pessoas que estão passando por algum problema. Geralmente terminei um relacionamento,
né? Tive alguma questão, não estou sabendo lidar com o filho, não estou sabendo lidar com tal situação. A questão profissional, as pessoas sempre vai procurar, vamos dizer assim, com uma dorzinha em específico. Com a coisa que está mais latente, onde está mais doendo. Sempre procura. Mas as pessoas que estão bem podem procurar, porque é um desenvolvimento. É um desenvolvimento de você realmente olhar na sua essência, na sua identidade. Você não precisa estar mal para isso. Ao contrário. Então, porque até se você estiver muito mal, já é uma outra forma de você conduzir. Porque talvez algumas verdades você não vai conseguir lidar agora, porque você não está tão bem. Então, estar bem é um passo para se começar uma análise como essa. Então, mas eu vejo que sim, a gente precisa de pessoas. A gente precisa de pessoas. E aí, como as pessoas vão conduzir isso, cada uma vai encontrar a sua forma. Aquelas que não podem, às vezes, né, tem uma referência de com quem se aconselhar. Livros, eu falo que livros, gente, livros é assim, a dimensão de um aprendizado. Livro é tão barato. Eu falo que livros assim transformou totalmente a minha mente em tantos aspectos que você olha lá, vamos colocar R$50, R$80, R$90 pro crescimento que ele te proporcionou, é muito barato. Só que a gente tem um público muito, assim, um mínimo populacional que realmente tem uma frequência de leitura. As pessoas falam que não gostam de ler, mas não é uma questão, esse hábito. Olhar de desenvolvimento, é hábito também. Uhum. As pessoas muitas vezes vão comprar um curso de R$500, quando você, na verdade, podia ir ali numa Saraiva da vida, comprar um livro de R$25 e aprender até mais. Uhum. Porque acostuma com o rápido, com o outro mascando pra você o conteúdo. E acaba caindo na mesma situação que você acabou de falar, que a pessoa vai ficando limitada porque ela só recebe, ela não desenvolve na cabeça dela o que ela quer pensar. O Aniel veio aqui até, ele tava falando sobre isso, que às vezes as pessoas te acusam de coisas que elas são. E você acaba acreditando naquilo, porque você não se conhece. Então, o processo de se conhecer é realmente muito importante. O que você viu dentro do consultório de mudança, assim, que você pode contar, né? De alguém que tenha falado, puxa vida, foi só isso aqui e eu mudei a minha percepção de vida. Eu não posso, né, entrar em detalhe, assim, de pacientes, até falar de resultados, assim, né? Eu vou falar assim, começou comigo, eu vejo que tem pessoas, assim, que comentam e acredito que estão vivendo esse processo de mudança. Sim, tem, né, de falar, nunca pensei nisso. E dentro do que você falou, algumas pessoas falam pra gente o quanto isso repercute em nossas vidas. Eu falo, e para uma criança que não tem filtro? Que não tem um emocional consolidado e escuta dos pais? O quanto isso não interfere na nossa, entre aspas, identidade? Porque a nossa identidade, como eu falei, ela vai sofrendo interferências. Agora a gente sabe, alguém vem, comenta com a gente na maturidade emocional que a gente sabe fazer essa... Mas quando é uma criança? Então eu falo que a gente passa uma vida inteira visitando a casinha chamada infância. E o quanto a gente leva dela. O quanto que a gente acha, é a minha personalidade, eu sou assim, mas não, é um padrão familiar, é o que você vivenciou. São memórias que ativaram suas emoções, que geraram ali seus sentimentos, seus comportamentos. Então, tudo tem essa linha, esse caminho de volta, que faz com que tudo faça sentido. E que a gente consiga ser, que nem você falou, tem pessoas? Tem que ter. Você tem que ter, olha, nunca pensei nisso. Sabe? Não pensava dessa forma. Esse é o processo terapêutico. Não, por isso que eu falo, não é uma conversa simples, né? Como a gente faz com uma amiga, como marca, não. Então, isso é para ter. Que a amiga vai concordar com tudo que você disser. E vai saber que existem palavras que vão diferir. Então, quando eu converso com uma amiga, as amigas mais próximas, eu não sou terapeuta ali. Eu não vou falar da forma como posso estar conduzindo numa sessão. Então, tem toda uma cautela. Tanto que numa sessão posso ouvir mais, e ali com a amiga a gente tem maior participação. Então, assim, é completamente diferente. Quem faz a terapia, seja com qual abordagem da psicologia for, sabe que é bem diferente.
Então, quando você tá na rua, você não tá analisando as pessoas. Jamais. Ué. Não. A gente não pensa assim, lógico, né? Tem comentários. Eu falo que a gente carrega, a gente tem que ser interpessoal em várias questões. Nós somos profissionais. Não posso transparecer, esboçar pensamentos pessoais, nem expressões ali. Mas a gente sabe que ao mesmo tempo nós somos seres humanos. Nós somos, a forma até como a gente enxerga as coisas é com base nos nossos valores. E aí quando a gente tem uma formação, a gente leva isso de uma forma mais técnica, né? Mais científica ali, até dentro da psicanálise. Eu não falo que é uma teoria, ele é um campo teórico, porque dentro da psicanálise a gente tem vários psicanalistas que em alguns aspectos entram numa certa contradição, que tem pensamentos diferentes. Então, e assim como são os terapeutas também. A gente está dentro desse campo teórico, mas existe sim formas como se aborda, né, ali, mas tudo dentro também desse limite profissional, né? Então, mas fora não tem esse, não tem ficar, né, analisando, tendo esse, não. Até porque eu sei da minha limitude mesmo. Eu tenho que primeiro sempre me analisar. Eu tenho sempre que estar constantemente pensando de como eu estou conduzindo as coisas, do meu olhar. E até eu me policio com isso, porque se eu olhar com alguma questão e começar a pensar, eu falo, opa, não, sabe, não posso fazer isso. Fica no seu espaço, sabe, no pensamento, não é sobre isso. Então, eu também policio, eu sei que eu não posso ter, né, ficar tendo esse tipo de olhar. Até então, porque vai pesar a sua cabeça também, né? Ficar focado o tempo todo no que as pessoas estão agindo. Nossa, mas aquilo ali tá fazendo isso. Deve ser trauma. Deve ser trauma. Mas é leve. Esses pensamentos que vêm, a gente não nota, não é uma coisa que a gente fala, agora eu vou analisar, né? A psicanalista. Eu acho que não, que a gente cria até mais um bom senso, um controle, uma percepção mais contida do que falar, do que comentar, do que ficar... Vejo assim. E o que você vê pro seu futuro? O que eu vejo pro meu futuro? Qual é a sua ideia daqui pra frente? Atender mais pessoas ou você tem assim, um lugar onde você quer chegar? Ai, tem. Um lugar de sucesso. Tem um lugar. Eu pretendo me consolidar cada vez mais como palestrante para atingir mais pessoas. Então, a minha comunicação eu quero que chegue cada vez mais para mais pessoas. Com certeza, eu sempre espero que as pessoas certas cheguem até meu consultório. Então, todo mundo que eu vou, como é limitado a minha atuação dentro da psicanálise ali, né? Eu sempre tenho uma primeira consulta como se fosse uma entrevista ali, pessoal, conhecer, entender o quadro ali da pessoa, para ver se dentro da minha abordagem eu posso atendê-la, quando não indico outros profissionais, que eu vejo que outras abordagens naquele estado ajudaria mais. Então, eu sempre falo que as pessoas certas cheguem até mim. Eu sei que há um propósito, não chegam pessoas, chegam realmente ali, eu vejo propósitos a serem ali trabalhados. E eu espero, sim, para o futuro, uma ideia, atingir mais pessoas. Que Deus continue fluindo através de mim, dentro do consultório. Isso não é sobre o que eu falo, é sobre o que eu acredito, e fora dele. Então, de um plano futuro, nessa parte envolvendo palestras, um posicionamento mais público, né, que ali dentro de 1 hora, em vez de... Lógico que é completamente diferente, não é um tratamento, né? Lógico, um tratamento ali dentro do consultório é outro foco. Uma palestra pode ser que eu não veja mais a pessoa. Mas de levar essa essência. De levar essa essência. Porque vai ter gente que não vai ter ali, né? Enfim, não vai fazer esse tratamento, não vai entrar ali na terapia, mas pode me ouvir falar uma vez. E quem faz a obra maior não sou eu. Então, é ali de fluir, que ali pode ser, realmente vire uma chave, realmente acenda a luz que há dentro das pessoas e que, de certa forma, isso as edifique. É tudo sobre pessoas e eu quero realmente ajudá-las a ter essa identidade bem firmada, vista, olhada, sentida. E é isso. Cada um com a sua real identidade, né? Não com o que veio de fora. Deixa seus contatos, Amandinha. Deixa. Eu atendo aqui em Piraju, né?
E tem todas as informações na minha rede social principal, é pelo Instagram, então é @AmandaMedeiros, psicanalista. E ali tem o link na bio também, que ali tem o meu contato, entra, né, para quem quiser marcar uma consulta. Ali tem todas as informações e me seguir ali também, eu falo, tem a parte profissional, mas ali também eu me exponho, trago reflexões, trago um pouquinho ali sobre a psicanálise também, bastante do conteúdo. dia a dia, e aí fica esse convite para vocês me seguirem ali na rede social. WhatsApp, você quer deixar? Tem o link ali na bio, mas é 14 996 8014, para quem quiser entrar em contato. Obrigada, Amanda, por ter vindo. Foi uma honra. Obrigada pelo convite, viu, Rafa? Muito prazer Muito te bom. receber aqui. O prazer é todo meu. Obrigada. Que trabalho bonito que você está fazendo. Muito bonito. Com um propósito real. E não por financeiro ou por status ou alguma coisa do tipo. Não, minha responsabilidade é grande. Lidar Difícil com hoje em pessoas dia, né? Aqui tá vindo, na verdade, bastante gente. Diego que veio, o Vitor, o Aniel também. São pessoas apaixonadas pelo que fazem. Porque acaba se destacando, né? E é legal que o seu podcast também é. Eu gosto dessa frase, é tudo sobre pessoas. E as pessoas conhecerem outras histórias, né? Porque é coisa que eu não falo assim em rede social, já falei brevemente, as pessoas que me veem não conhecem. Então é um espaço muito bacana você dar essa abertura, né? Para que a gente traga ali a nossa história, as nossas percepções de vida, o que a gente acredita. É porque no interior aqui a gente tem a impressão de que a gente conhece todo mundo. Mas na verdade você não conhece, você só ouviu falar da pessoa. Então você não conhece. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço. E a gente vai ficando por aqui, gente. Obrigada por ter assistido. Se inscreva no canal, curta o vídeo e prepara que semana que vem tem mais.